Fala, grande ABC, seja bem-vindo a mais um ABC Talk Podcast, programa de número 179. Estamos chegando em 180 programas, Inácio. Caramba, meu amigo, olha, os 180 vai ser bom, hein? É, número cabalístico, né? É bom número, hein, cara? 18, né? É isso aí, gente. Então, sob os patrocínios de Scala Incorporadora, Trastevere, Zoiware, Cervejaria Órbita e Deville Despachante, está começando o maior podcast do Grande ABC e hoje, Inácio, o mais vascaíno dos podcasts. Hoje é bluseira pura, cara. Uma figura aqui de Santo André que nós somos fãs demais. Desde pequenininho, quem não conhece Vasco Faé, né, cara? É isso aí, gente. Pelo YouTube, pela Vesa TV, não esqueça de curtir, de compartilhar, comente bastante, que estamos aqui começando mais um programa, Inácio. Bernardão, quero agradecer muito o apoio da galera da Elite Cabeleireiros, que tá dando um tapinha no nosso cabelo aí, muito obrigado. O pessoal da Havana, que café gostoso, hein? E que doce de leite, hein? Gostoso. Não tem igual, hein? Muito obrigado também. O pessoal do Café do Ponto também, que tá nos alimentando aqui. Muito obrigado por todos esses apoios e esse acolhimento aqui no shopping A gente ABC. está sendo bem tratado, né, Inácio? A gente vai ficar mal acostumado, hein, cara? É verdade, é isso daí. Inácio, dia 19, né, que esse programa vai pro ar dia 19, quinta-feira, é Corpus Christi, né, feriado de Corpus Christi. Aí, né? Dia do cinema brasileiro, sabia, Inácio? Olha, cara, que legal. O que é bacana é que essas datas sempre batem com o convidado e é sem combinar, né? É verdade. É dia do migrante também. E também o Dia Nacional do Luto, sabia? Caramba, bicho. É, isso aí. Então, sem mais delongas, Inácio, porque hoje eu acho que tem muita bluseira pra gente curtir aqui, hein? Muito bacana. Ó, o Mago Mano Blues do Talk, Vasco Faé. Vocês vão ver e dispensa comentários, mas a gente tem que fazer o nosso papel aqui e bater palma pra chegada dele aí, ó. E é assim que a gente apresenta você, viu? Chega e seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Legal. Uma honra pra mim estar aqui. Bater papo com a gente, né? Bater papo com vocês. Primeiro podcast que eu participo. Sério? É. O primeiro podcast ninguém esquece, Não. cara. Não. Mas é um bate-papo. Ainda mais em casa, né, velho? Pois Aqui é o quintal de casa, o shopping, né, cara? Aqui todo mundo tá passeando por aqui, né? Assim, grande parte da minha vida foi nesse shopping. Tá vendo, cara? Quando era mapping ainda, né? Ensinei meu filho a andar nessas alamedas. Você vê, cara, como que é legal? Como chama seu filho? Miguel. Ô, Miguel, um abraço, hein, cara? Que legal aí que você conhece o ABC Talk Podcast. Vem aqui um dia conhecer. Quando eu falei pra ele que eu ia fazer uma entrevista no shopping, eu não fazia ideia que era assim, né? Assim, pô, um puta espaço legal. E ele falou, você vai lá no ABC Talk? Eu falei, é lá mesmo. Não, legal, os caras têm uns caras famosos, velho. Falei, pô, então deram azar comigo. Que é isso, é uma lenda, né? Você é uma lenda, cara. Pra todo mundo que a gente falou, todo mundo chama você de lenda com carinho, né? Porque quando a gente tem carinho, tem que receber o título, né? Eu sei que às vezes o músico é mais humilde e tal, mas todo mundo que a gente fala de Vasco Faé fala com muito respeito, com muito carinho e com muita admiração. Eu acho que isso é um legado que você já deixou, viu, Vasco? Legal. Lembra quando a gente entrevistou os Brothers lá também, Sim. né? Que falou dele também, né? Que falou que é uma referência, né? Prado Brothers. Prado Brothers, isso. Meus amigões, Pô, o pessoal da mais alta qualidade, né? Que legal, os meninos Igor, são bons, Yuri, né, cara? nossa senhora, pelo amor de Deus, cara. O Igor, ele é uma referência mundial, né, cara, hoje em dia, assim, o cara é um cara batalhador pra caramba, né? Cara, que legal você falar isso deles, né? Porque eles têm muito carinho por você, cara. O Yuri, pô, batera assim, especial, cara, especialíssimo, cara. E eles estão na batalha há muito tempo, né, velho? Estão muito tempo na batalha e agora estão fazendo festivais grandes. Eu tenho um orgulho grande de ter a amizade deles, cara. Poxa, que legal. E Vasco Faé? Conta um pouco a história. A gente conhece muito, eu particularmente conheço muito essa história, mas para quem não conhece, quem é Vasco Faé? Fala um pouco do seu trajeto aí para nós. Cara, meu trajeto foi andando pela estrada. Mas como começou a paixão pela música? Acho que é uma coisa veio sozinho. Eu não sei te dizer assim, nunca tive uma referência, né? Na verdade, meu tio tocava violão,
Um dia ele me deu um violão quando eu tinha uns 7 anos, mas eu não conseguia tocar. Aí eu lembro que um dia eu sentei no piano da minha tia, com, sei lá, 9, 10 anos de idade, e comecei a procurar as notinhas, e eu achava as notas e fazia as melodias. Aí era uma coisa que era natural, assim, né? Não ficava... Aí eu também nunca mais mexi em piano. Depois a minha mãe enchia muito o saco do meu pai para fazer aula de música. Mas depois, com uns 15 anos, fui tentar tocar bateria. Aí o pessoal das bandas que eu inventava de tocar, o pessoal vivia me mandando embora porque eu era muito zoeiro. Ou seja, eu era aquele cara destinado a não ser músico, né? Eu era destinado a... Mas você chegou a trabalhar em outra coisa? Sim, muito. Trabalhei com várias coisas. Aí fui trabalhar com meu pai. Aí acho que era só porque eu fui trabalhar com meu pai que eu comecei a gostar de música, né? Deu uma força, né? Não, mas meu pai foi o maior incentivador da minha carreira. Mesmo tanto na época que ele queria que eu fosse um bom músico, como na época que ele não queria que eu fosse. Os dois, nessas duas fases, ele me incentivou. Mas até esqueci o que ia falar, né? Mas tudo bem. Não, você estava falando que seu pai foi incentivador de você para você começar a tocar. Foi trabalhar com ele. Fui trabalhar com ele. O TDAH dá essas pegadas, né? E aí qual que foi... Onde você viu que era o blues, que era a tua área, essa pegada? Cara, quando eu tinha uns 13, 14 anos, eu trabalhei num shopping center no Iguatemi. Primeiro eu trabalhei de pacoteiro da loja de disco Hi-Fi. Tinha uma loja de disco. Aí tinha também a outra loja que era o Museu do Disco, que era uma loja de disco. Eu pegava o meu salário na Hi-Fi e ia no Museu do Disco comprar disco. Aí depois eu saí dessa daí e fui trabalhar numa papelaria. Depois eu fui trabalhar numa loja de sapato. E eu sempre pegava o meu salário e ia na loja de disco. Comprava... Primeiro a prioridade era a coleção dos Beatles. Que eu fiz a coleção de todos os vinis dos Beatles. E você tem até hoje? Tenho todos os vinis. Só faltou um dos Beatles, que é aquela Rock and Roll Music. Mas tem o álbum branco com pôster dentro, essas coisas. Mas eu era molecão, assim, não sabia de nada. Eu só queria porque eu amava Beatles, né? E o cara sempre me dava umas dicas. Um dia ele me passou o disco do Atlantic Rhythm and Blues. E era um disco duplo. Que ele, na verdade, era uma coletânea com várias edições de várias épocas. E aí eu comprei um lá que era dos anos 40, tinha Ray Charles e tinha vários outros caras lá. E cara, quando eu ouvi aquilo, mas eu não sabia. É blues. Pra mim não tinha essa distinção, era a música boa que eu gostava. Aí a minha esposa, alguns anos depois, ela me deu um disco de blues chamado Eric Clapton Early Session. Cara, eu ouvi esse disco, esse CD, até furar, que nem a gente dizia, né, antigamente. Porque ali tem muito blues. E ali eu entendi o que era blues, né? Falei assim, é engraçado que eu entendi o que era blues com um disco de um branco, mas eu entendi que, não no sentido de entender o blues, mas eu entendi que blues era um estilo de música que tinha uma característica, uma sequência de acordes, que tinha um jeitão de se tocar, e que aquilo era o blues, né? Aí eu comecei a lembrar do disco que eu tinha, do Atlantic Rhythm and Blues, e falei, porra, isso aí tem a ver com aquilo, não sei o que. Comecei a juntar as peças e comecei a tocar, né? E quando eu tocava, o pessoal falava, meu, você leva jeito pra coisa, hein, cara? Você devia investir nisso aí. Aí você vai indo, né, velho? Pô, tinha época que eu treinava 8, 10 horas por dia, velho. Quando eu comecei a tocar gaita, eu tocava gaita até sangrar. Caraca. Todo dia.
Todo dia. Tinha que tocar até sangrar. Caramba! Porque você cria uma resistência na pele. E na época eu não tinha essa resistência. E também você vai aprendendo a dosar a força que você vai tocar, né? Hoje em dia eu sei tocar mais suave, não é que nem antigamente. Caramba! E quantas gaitas você tem, meu? Hoje eu trouxe 4 gaitas aqui, né? É uma gaita em Fá, uma em Dó, uma em Ré, uma em Sol. Ah, tem diferença, né? Porque parece que é tudo igual. Se olhando assim, tudo igual, né? Eu lembro do meu pai, cara, tocando gaita quando eu era criança, Sério? cara. Meu pai é português. Então eu lembro dele tocando gaita Que legal, meu. quando eu era criança. E ele, olha, essa gaita ficou. Eu já era casado e eu lembro da gaitinha lá guardada na. Ele deve ter até hoje, cara. Ele tocava provavelmente uma gaita de chave, não era? Aquela que Era tinha um uma pouquinho chavezinha maior do que lado essa. aqui, assim. Eu não lembro, viu, Vasco? Que é portuguesa? Não. Não? Não, é uma gaita mais universal, assim, né? Vamos dizer. Ela era um pouquinho mais curvadinha, assim, um pouquinho mais grossa, assim. Mas ele tocava Ela tinha fado. duas fileiras? 2 fileiras, Uma em cima e embaixo? Isso, exatamente. Então não era cromática, não. 2 fileiras. Isso é certeza, isso eu lembro. Essa gaita é bem legal, assim, que lembra um pouco o som da sanfona, assim, né? Pô, que legal. E aí, qual foi a sua primeira banda que você montou? A primeira banda, eu comecei a frequentar muito jazz and blues, que tinha aqui em Santo André, né? Vocês devem ter conhecido. Sim, nossa. Bastante. Bastante, né? É. Aí eu ia muito lá tocar. Na verdade, quando eu comecei lá, eu ia porque eu queria dar canja de gaita. Tá. Porque eu ouvia falar que os músicos chamavam para dar canja e eu ficava doido para isso, né? Mas eu não tocava nada assim de gaita. Era, curioso. Até que um dia o dono do bar, o Fábio Zanetti, um grande amigo meu, uma pessoa que eu tenho sempre uma gratidão muito grande pelas coisas que eu aprendi com ele, e ele chegou e falou: nós estamos montando uma big band aqui do bar, você não quer participar? Eu falei: mas eu nem toco direito, não sei o quê. Não, mas vem aí. Aí eu fui falar com o maestro que estava montando a banda, que estava organizando o negócio, que era o Edu Moreno. Não sei se vocês conhecem o Edu. Não. E o Edu Moreno é um músico lendário aqui de Santo André, o cara assim, top do top, mestre dos mestres, né? E aí eu cheguei lá para fazer audição com ele. Então você toca gaita? Eu toco. Aquele toco meio... eu toco. Ele falou: então toca aí pra eu ver. Aí eu peguei a gaita, fiz um negócio meio tipo... E aí ele virou pra mim e falou assim: olha, vamos fazer o seguinte, vem nos ensaios e vai assistindo. Se der uma brecha pra você tocar, você toca. Aí eu pensei e falei assim: legal, né? Pelo menos Aqui, né? Pelo menos quem participava da banda do Jazz and Blues não pagava para entrar no bar. Eu ia falar: bom, pelo menos se eu vou nos ensaios não vou precisar mais pagar para entrar no bar. Aí eu ia sexta, sábado e domingo, todo fim de semana. Caramba, virou sua escola ali, né? Bicho, eu ia todo fim de semana, não pagava mais. Aí a gente já fica amigo do pessoal, e já... Mas aí eu ia nos ensaios e levava aqueles toca-disco que tem a fita que grava, né? Eu ligava o microfone, gravava todos os ensaios. E aí eu pegava em casa, ficava tocando junto com os ensaios. E aí eu chegava no outro ensaio e falava pro Edu: tá melhorando, hein? Melhorando. E depois, acho que depois de um mês, assim, cara, eu dei uma evoluída. Tá. Eu dei uma evoluída. E ele sacou isso aí e falou assim: você vai fazer um solo nessa música aqui. Bicho, nossa senhora, cara, eu virei o cara mais importante do mundo pra mim, né? E, cara, eu comecei a tocar e aí comecei a frequentar o jazz. Aí eu já era um cara que
tava tocando uma música com a Big Band. Aí eu ia no bar e punha minha gaita na mesa, assim, né? Tipo, porque eu queria que os caras das bandas vissem a gaita, né? Às vezes eu chegava até ficava assim, né? O cara ver o brilho da gaita, né? Ficava se virando assim pra ver se batia um brilho. E o pessoal começou a me chamar, até que uma banda me chamou. Eu entrei pra essa banda, chamava Tatu do Blues. E dessa banda, outros caras me viram tocando com essa banda, me chamaram e aí eu montei a primeira banda, que chamava Blue Dog, e depois virou Irmandade do Blues. Essa banda, a gente tocou um ano assim como Blue Dog, e depois a gente achou o nome muito ridículo e mudamos para Irmandade do Blues. Isso é. Mas já começou a viver de música ou não? Nessa altura? Não, ainda não. Não, eu comecei a trabalhar com música, só com música, acho que um ano antes de gravar o primeiro disco do Irmandade. Lá para 95, mais ou menos, que aí eu só trabalhava com música, né? Larguei de trabalhar com meu pai para ir tocar. Que era um dilema muito grande, assim, que eu tinha, que eu queria ficar com meu pai, queria ajudar, queria estar junto com ele, coisa e tal, mas ao mesmo tempo duas pessoas assim com gênio mais forte, assim, né? Muitas vezes o jeito de fazer as coisas não dava muito certo um com o outro. Mas nessa hora ele te apoiou? Ele me falava muito assim que eu tinha que tomar uma postura. Ele falava, você não pode seguir a 2 mestres. Você não pode falar para mim que vai ficar comigo, estou trabalhando aqui, e ficar sonhando com a música. Aí você também não pode ficar tocando, só que você... Com a cabeça aqui, né? Com a cabeça aqui. Então, assim, você tem que seguir um mestre. E... Aí um dia eu não conseguia. Aí um dia o cara me falou, você tem que tomar uma decisão. Você só vai conseguir seguir um desses 2 mestres quando você tomar a decisão. E foi uma das coisas mais interessantes que eu ouvi na minha vida, assim, porque tomar uma decisão é uma coisa, né, é um passo que você tem que dar, né, velho? Você tem que, é que nem você tá andando, você fala assim, eu vou pra esquerda. Que idade você tinha? Você não sai andando assim, sem, né? Você toma decisões, por mais simples que sejam, né? E que idade você tinha 24. Aí eu comecei a tocar tarde, né? Comecei a tocar pra valer mesmo com 20 anos. Sim. E onde chegou? Vamos ver onde que chegou, né? Vamos escutar um pouquinho, né? Bora. Vamos escutar um pouquinho. Porque essa decisão levou a algum lugar, né? Vamos ver onde levou essa decisão. Esse violão aqui eu comprei durante a pandemia. Comprei no Mercado Livre. Coisa linda esse violão, hein? Levou uns 3 meses para chegar em casa. Caramba, e de onde que ele veio? Ele veio do Rio. Do Rio de Janeiro. Crossroads, bent down on my knee.
você já tocou em quantos países por aí na sua vida, cara? Um país só? Só no Brasil. Você nunca foi pra fora? Pra tocar, não. Sério, cara? Nunca teve convite? Nunca pensou nisso? Não. Nunca. Nunca. Você gosta daqui? Não. Foi a vida mesmo. Oi? Foi a vida mesmo que não fez Acho que é rolar. porque eu não gosto mesmo do Brasil, que Aí você vai ficar desgramado. vai ficar. Você vai aprender a gostar. Pô, mas alguém, né? Alguém de talento tem que ficar, né? Pô. Se todo talento for embora, acabou, né? Acabou. E o Irmandade, assim, cara? O que representa o Irmandade pra você? Irmandade? Cara, o Irmandade é a minha banda que eu faço parte, né? Até hoje. Até hoje. A Irmandade, ela representa... É muito difícil, é uma pergunta muito difícil, assim. Se for para eu responder de uma maneira superficial, a Irmandade representa pra caramba na minha vida. Entendi. Né? Se isso estiver bom para você, a gente pode ficar por aí. Não tá bom pra mim, não. Mas o que... Ela é o quê? Ela é uma obra que você acha que vocês conseguiram colocar toda a sua expressão ali? Não tem nada a ver com isso. Não? Não. Pra mim não tem a ver com isso, não. Pra mim tem muito mais a ver com a vontade de colocar tudo ali. Entendi. Do que ter propriamente conseguido colocar. Mas a Irmandade, assim, é uma história muito louca, assim, porque justamente a fase de quando eu saí, um pouco antes de eu sair do trampo que eu tinha com meu pai, para quando eu fiquei só tocando, e aí a gente lançou um CD, por volta de 98, 99, mais ou menos isso, os caras encheram o saco de mim e mandaram embora da banda. A banda que eu tinha montado. Putz. E aí, que bicho, ali foi um momento de muita loucura, assim. Tanto que eu desenvolvi uma doença nessa época. Desenvolvi uma psoríase fortíssima. Caramba, que forte. Porque a minha cabeça ficou completamente perdida. Porque para mim ali era o sonho. Até aquele momento era o sonho. Que nem você falou, de colocar tudo, de fazer. Eu achava que a gente ia estourar, que a gente ia ficar famoso e que a gente ia fazer sucesso. Não era ficar famoso, mas fazer sucesso. Eu acreditava na banda, acreditava nisso pra caramba, assim. E a partir desse momento eu passei a não mais acreditar nisso, mas não só na banda, mas em qualquer coisa. Eu falei, não, esse negócio de ficar famoso não existe. Isso é besteira. Deu uma brochada, né? Deu uma brochada, mas não uma brochada assim com a minha carreira. Eu falei, não, agora eu vou ser músico. Eu não tenho esse negócio, não sou artista, eu sou músico. E aí eu, bicho, só peguei porrada, só caminho de pedra e fui, cara. Eu encarei, não desisti e fui tocar na rua, fui tocar em tudo quanto é bar. Eu tocava nos lugares, não estava nem aí se ia ganhar bem, se ia ganhar mal, mas eu treinava muito, treinava assim muitas horas por dia e eu descobri que eu comecei a sonhar com uma outra coisa, mas que não era mais aquela coisa de dominar o mundo, de aquele sonho que tinha, né? Então a Irmandade, ela representa todo um processo doloroso de mudança na minha vida, que tanto que quando eu pensei, os caras me falaram, vamos fazer um show, não sei o quê, pra gente voltar, coisa e tal. Eu até comentei com meu pai, eu falei, mas não vai não, você já sofreu demais, agora que você está começando a fazer seu caminho, seu trabalho solo, você o One Man Band, não sei o quê.
no final eu acabei voltando, mas eu voltei tipo quando você vira a mesa, assim. Você fala assim, não, eu não vou mais dar motivo para ninguém me mandar embora. Porque eu era realmente difícil, eu era um cara muito difícil de lidar. Eu não tinha experiência de vida, eu era muito porra louca. Não gostava do negócio, ficava com cara feia. Não tinha o tino comercial, o tino profissional da coisa. Eu achava que era doideira. Pra mim, ser músico bom era ser muito louco. Entendi. Aí que nasceu o Mano Blues? Mano Blues, cara, era a gente quando ia tocar no Centro Cultural São Paulo, tinha um cara muito louco, que ele sempre chegava no show da gente, ele ia em todo show nosso lá. E ele sempre chegava, e aí, Mano Blues? Aí pegou. Mas ele cumprimentava todo mundo da banda, assim. Mas aí um dia eu, sei lá, uns anos depois, eu fui lançar um CD meu e eu coloquei o título do CD de Mano Blues. E aí acabou meio que... Não chega a ser um apelido que o pessoal não me chama muito, né? Mas o meu filho que me chama de Mano Blues de vez em quando. E aí ficou o nome da parada. O meu filho fala que quando começa a beber, que não é sempre, é muito difícil, né? Mas ele fala quando você começa a beber, você vira o Mano Blues, né? Tá certo. Falar nisso, né? Saúde. Isso aí. Meu copinho já foi pra lá, mas... Já bebeu tudo, Inácio? Tô meio devagarito. Vamos deixar o Vasco molhar a goela, então vamos fazer Nosso jabazinho? Nosso jabás? Hora do comercial aqui, ó, porque eu preciso pagar as contas aí. Vamos lá, Bernardão. Pagar as contas, então. Vamos falar da Scala Incorporadora. Nós estamos aqui dentro de um Scala, né, Inácio? Claro, nossa casa aqui, né? Olha a qualidade aqui do Scala. Nossa casa. Tem até geladeira. Pois é. Daí, gente, ó, o lançamento da Scala, esse edifício aí no bairro Campestre, na Rua das Figueiras, 134 metros, últimas unidades entrega agora no final do ano, Inácio. Muito bem, cara. Ó, lazer de clube, 2 e 3 vagas de carro. Realmente a gente foi lá e vale a pena você conferir, hein? Edifício Douro da Scala aí pra você. Obrigado, Scala. Que mais, Inácio? Shopping ABC, a nossa casa, você quer 50 a mais, é conhecido como Shopping Mapping, né? Mas aqui é o Shopping ABC. É uma grande área comercial, muita gastronomia, tem a livraria leitura, tem muita moda, tem as grandes lojas e você não pode deixar de estar aqui conosco, que agora o ABC Talk Podcast fazendo um projeto aqui. Está aqui. De segunda-feira tem projeto social, que a gente faz como apresentar um podcast para jovens de 14 a 16 anos e tem muita coisa boa, porque é Shopping ABC. É isso aí. Obrigado, Shopping ABC. Vamos falar também da Trastevere. A Trastevere faz a sua cidadania italiana. Se você é descendente de italiano até 3º grau, tipo até o seu bisavô, você pode tirar o seu passaporte, Inácio. Você tem o seu passaporte? Cara, o meu passaporte já está em vias de eu ser um cidadão então italiano. O seu tá assim ainda, tá em branco, igual tá esse. Em branco, mas logo vai estar coloridinho. Logo você vai ter um passaporte de verdade e vai poder ir pra Itália, pra Roma, no Coliseu, todos esses lugares, né, Inácio? Cara, é muito bom mesmo, viu? Mais de 5 mil cidadanias feitas. Aqui, ó, entra no QR Code que tá aparecendo pra você, incluindo da nossa conterrânea Dani Calabrese, Inácio. Que estará aqui no final do mês de julho, fechando a nossa temporada aqui. É isso aí. E a Trastevere deixou aqui um kit para o nosso convidado. Tem um chocolatinho italiano aí para você. Nossa senhora, que maravilha. Tem um passaporte também. Agora você vai poder tocar lá fora. Não, agora, meu amigo, você pega agora e faz a sua turnê. Eu vou pra lá, velho. Tô indo amanhã. Aqui, ó. Ó, Trastevere, meu. Você viu só? Que barba. Me como. Muito obrigado. Obrigado, Trastevere. Chocolatinho aí, meu. Que mais, Inácio? Pensou em uniforme? Pensou em Zoiué? Você precisa saber que os seus colaboradores precisam estar bem vestidos, autoestima lá em cima. O ABC Talk sabendo disso, olha só. Tem camiseta, né? Camiseta show. Tem moletom das 7 cidades, como camiseta e como moletom. Camisetas a partir de R$ 58,90. Gente, dá uma moral. Entra lá no site da Zoiué e compra o seu. Não deixe de
também de saber que o meu amigo matemático vai falar quantas garrafas tem para fazer uma camiseta, Bernardão. Sim, apesar de eu não ser matemático, eu posso falar malhas feitas com 50% de poliéster, feitas de garrafa PET, Inácio. O economista falaria isso. Certo? Muito bom. São necessárias 11 garrafas de 2 litros para fabricar 1 quilo de malha, ou seja, cada camiseta utiliza 4 garrafas PET, Inácio. Puxa, cara, olha, eu não saberia fazer uma conta dessa, viu? Você viu? Parabéns, é Zoe Weber. Ele tem presente para o nosso convidado, Tem, Inácio? cara, olha só. Opa! Mais presente? E o meu amigo secreto é Vasco Faé. Oh, muito obrigado. Fala, grátis. Eu já virei italiano. Virou. Você tá bom, cara. Eu acho que você deveria vir pro teatro, viu, meu amigo? É. Olha aí, ó, a camiseta. Eu amo o grande ABC. Nossa senhora, hein, velho? Ó. Zoe Wear. Muito bom. Muito obrigado, hein? Valeu, Zoé, mais uma vez. Vamos falar também da Cervejaria Órbita. A Cervejaria Órbita é uma cervejaria artesanal que tem quantos sabores de cerveja? 7 sabores de cerveja, Bernardão. 7 sabores? Eu tô brincando com ele, porque a gente fala todo esse texto toda vez, né? 7. Aí ele fala assim, ô Inácio, não sei o quê, são 7 sabores de cerveja. E você já tomou onde, Inácio? Eu já tomei no copo. Em Plutão, em... Eu já tomei Plutão, já tomei em Marte. O que você tem aí, Marco? Hoje nós temos a Talc, Inácio. Cara, e que rufem os tambores, porque nós temos a nossa cerveja. Dá licença, tá? O ABC Talc tem a sua própria cerveja, que é uma Red Ale, que é aquela cerveja Vasco, que não é nem tão ácida, nem tão leve assim como a ABC Talc. Adoro. Chama Talc Beer, a Red Ale, e vai de presente também pra você levar uma Talc pra casa. Essa aí você põe pra gelar, é gostosinha, hein? Põe pra ninar, Já que você não bebe muito, no dia que você for beber, você bebe. Essa daqui tem gente que dá pra beber até sem gelo. Ah, é, né? É boa. É verdade. Cerveja boa você bebe sem gelo. Toma. Entra no QR Code aí, ó, que tá aparecendo pra você. Chama uma órbita aí na sua casa. O que mais, Inácio? Deville Despachante, você. Eu tenho um presente pra você, vai ter uma multa. Porque aqui é despachante, então já dão uma multa. Então deve estar multando seu carro agora pra você resolver com eles. Aqui com eles. Deville Despachante, brincadeiras à parte, licenciamento, PVA, multa, transferência, regularização de leilão. E você, ó, lascou, não pagou IPVA. Meu amigo, nós estamos em julho quase, tá? E se não pagou IPVA ainda, vai pra 2026 e não pagou IPVA, vai lá com eles que eles conseguem fazer um super parcelamento em até 24 vezes. Você fica livre, documentinho limpo. É isso aí. Emplacamento, transferência, também é tudo com a Deville, Inácio. Muito bom. E vamos também agradecer os nossos apoiadores que fizeram acontecer esse estúdio aqui no shopping. Elisete Fernandes Design Interiores, que fez toda a ambientação aqui, que é o projeto IP. Todo o projeto da Elisete tem um nome de uma planta. E por que IP, Inácio? Cara, IP é renascimento, é beleza, é surpresa. Porque quando você vê um IP, às vezes a planta, você não imagina o que vai sair. Às vezes sai um IP amarelo, IP vermelho. Então tem a ver com essa vibe aqui, ó. É isso aí. Obrigado, Elisete. Também a RS Design, que cedeu aqui os móveis que nós estamos aqui, né, Inácio? Que meio que fez uma cópia do nosso estúdio. Cara, e ficou maravilhoso. Parabéns, hein? Que mais? Paulo Trentin, o nosso engenheiro. Eu tô dando esse nome agora para ele, porque assim, tem o Maurício, que é o diretor de plantão, e tem o engenheiro, que falou assim, olha, eu vou deixar vocês bem enquadrados. Então, Paulo Trentin precisou de fazer publicidade do seu evento, da sua marca, do seu produto. Você já tem um nome certo para quem chamar. É isso aí. Se ele não estiver lá no Shopping São Caetano, ele pode te atender. Exatamente. O pessoal libera aí pro Paulo a vaga do estacionamento, hein? Tô brincando. Será que ele vai parar de falar pra gente? Eu acho, depois dessa. É que ele não assiste o Bechetag. Cara, ainda bem que ele é seu sobrinho. Porque se ele fosse só eu, ele ia parar de falar comigo. Beijão, Paulo. Ó, o Juan é seu fã. Obrigado com certeza. Pelo empréstimo que você fez da lente pra ele lá. Precisa devolver, hein? E a pasta? A pasta! Balderi Pasta e Arte. Gente, pensou numa cantina. Conhece? Conheço. Cara, pasta Balderi é a pasta, você não tem como. Você que é andrense e não conhece, tá perdendo, hein? Não só pasta, né? Tem muita comida gostosa, né? Carnes. É show de bola. Balderi. E também agradecendo a Bananeira Garden, que cedeu aqui os IPs, né? Que dão o nome aqui ao nosso estúdio. Se você tiver que fazer aí na sua casa um paisagismo, então um jardim suspenso, alguma coisa assim, procure aí a Bananeira Garden Jardins Verticais, Inácio. Vascão,
Fala um pouco, explica pra gente um pouco sobre as gaitas aí. Eu não sabia disso, que cada um tinha uma nota e tal. Uma afinação, né? A gaita, cada uma vem numa escala. Tá, A escala maior, né? Tá. Então você tem a escala maior no primeiro grau, vamos dizer assim. Basicamente, assim, existem 7 graus. E ela vem afinada no primeiro grau. Mas você pode tocar com uma gaita nos outros graus da escala. Tá. Mas, assim, basicamente, assim, essa gaita aqui, por exemplo, ela é em Ré. Tá. Então, se eu for tocar na primeira posição, eu vou tocar em Ré. Agora, eu posso tocar em Sol, posso tocar em Si menor, posso tocar em... Dá uma demonstração aí. Como é que faz? Posso tocar em... É que eu precisaria mudar a afinação do violão aqui. Mas eu mudo. Não, mas só de gaita, só pra... É que fica estranho. Ah, tá. É só a gaita fazendo isso. É mais fácil para entender quando a gente toca junto. Então aqui eu vou tocar na primeira posição, que seria uma gaita em Ré com um acorde de Ré. É um som mais alegrinho, mais, né? Agora você pega assim, você pode tocar uma música em Si menor. Você vê que tá uma coisa mais triste, né? Sim. Aí você tem um Lá. Que é a posição mais usada para você tocar o blusão. Ainda dá para fazer em Mi menor. Que também tem uma coisa mais triste, como o Si menor. Isso são as 4 básicas, assim, as 4 posições básicas. Posição é o que é? É quando você começa a tocar a partir de determinada casa. Por exemplo, se eu vou tocar o Ré, eu vou tocar da casa 1 até a casa 4, da casa 4 até a casa 6. Em Si, eu vou tocar da casa X até a casa X. Muda da onde você parte. Entendi. Entendeu? Então você tem a gaita em Sol, que aí já muda também as posições. Em Sol eu posso tocar em Sol, em Lá menor, posso tocar em Mi menor, posso tocar em Ré, Blues, né? Para simplificar, né? Sim. Então é isso, a gente acaba tendo 12 gaitas. E a origem do blues, assim, pra você? O que o blues... Um pouco de história e como que é que você enxerga o blues, assim? Eu vejo o blues como uma música que influenciou o mundo inteiro, influenciou todos os movimentos de música do século passado e continua influenciando, paralelamente com o jazz, né? Eu acredito que o blues e o jazz influenciaram a música mundial, não só o blues, né? Como matriz, né? Como música mãe, né? Então acho que tanto o blues como o jazz foram músicas matriz, assim. E que o Vasco é fã, assim? Quem que tem alguém que você fala assim, ó, esse aqui é a obra-prima do que eu vi já de blues, assim? Eu sou, assim, do blues, eu sou muito fã, assim, de Muddy Waters, Howlin' Wolf,
Robert Johnson, Charlie Patton, Lonnie Johnson, Big Bill Brunsey, e por aí vai, né? Esses são os que eu mais ouvi, assim, que eu mais ouço. Uma coisa interessante é que, assim, o blues não é uma música que também não teve influências. O blues teve muitas influências. E, assim, para quem gosta de estudar o blues, você percebe influências de música árabe. Você tem algumas nuances melódicas que você percebe nitidamente, assim, uma influência de música árabe. Você tem uma influência de música indígena americana, norte-americana, né? Você tem uma influência bastante forte da música irlandesa. E você tem o ritmo do blues, que é o shuffle, que o pessoal chama. Isso aí é difícil, assim, você definir de onde veio esse ritmo. Mas você tem ritmos bem mais antigos do que o blues, que tem essa batida. Como a tarantela, por exemplo, né? É o mesmo ritmo. Olha só. É a mesma batida. O que muda é o arranjo, que o cara, na tarantela, o cara toca de um jeito, com uma instrumentação. Mais rápido também, né? Pode ser um pouquinho, mas não é muito também. Mas lá eles não chamam de shuffle, chamam outro nome. E uma coisa que é uma teoria que para mim, quando os caras falam que o forró nasceu ali naquela coisa das bases militares americanas que tinha no Brasil na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, não sei se isso é de fato, assim, não sei se os americanos geraram o forró, mas que eu acho que teve alguma influência, né? A minha teoria é de que o shot é uma palavra que deriva do shuffle, e o baião, para mim, deriva do boogie. Essa é só a teoria minha, assim, sem querer ofender ninguém. Mas tem nexo, né? Tem cabimento. E qual que é um blues aí, um blues chorão mesmo, da alma aí, que você pode puxar pra gente aí? Um blues chorão, todo né? Todo blues é chorão. Não, mas tem os mais, né? Assim, o que você pode tocar pra gente? Aquele mais doído. Mais doído? Mais doído é lento, né? É lento. Então... É sempre lento, né? Tem... Muito legal. Vamos ver umas fotinhas, então?
do Vasco que a gente separou aqui? Opa, tem fotinha do Vasco? Opa, tem coisa Nudes? lá do Arco da Velha. É nudes. Nudes do Vasco, vamos ver. Ô, louco, Olha isso aí eu tinha 18 anos. Tava no quintal da minha sogra quando eu comecei a namorar com a minha esposa. Caraca, mano. A minha primeira namorada. E aí tá aí, firmão. A gente começou a namorar com 18 anos. E tá até hoje aí. E você viu que eu já tava louco. Show. Oi. Você vê, não mudei nada. Como consegue tocar tanta coisa ao mesmo tempo, né, Inácio? Ele é o... Ó, multi-instrumentista, ó. Cara, que legal isso, né? Isso aí é lá em Sorocaba. A cervejaria lá que eu toco lá, Três Américas. Ô, pessoal bacana. É, legal lá. Um abraço pro Fernando aí. Que legal. Adoro tocar lá. Que bom, né, meu? Tem lugar que tem um astral diferente mesmo, né, Vasco? Ah, com certeza, velho. Com certeza. Como é que é a cena aqui da música do blues aqui em Santo André ou no ABC hoje em dia? Tem alguma casa específica que ainda tem? Não tem nada, velho. Nada. Aqui eu me sinto profeta, né? Aqui. Tipo, o santo de casa, né? Que não faz milagre. Sim. Que, bicho, aqui é muito difícil tocar aqui. Muito raro. É. Eu tenho tocado algumas vezes quando rola algum projeto com a prefeitura, que a gente vai a algum festival que vai ter, coisa e tal, que agora eu toquei no MAMP no ano passado, festival de inverno de Paranapiacaba às vezes, mas assim, de bar, assim, essas coisas, zero. Mas não existe nenhum bar de blues mais. Não sei. É? Não sei. Na verdade, olha, eu tô tocando num bar em São Bernardo, chama Krog. E é um bar que os caras adoram blues, adoram rock and roll, e tem uma galera que toca blues lá. Não sei se poderia se dizer que é uma casa de blues, porque lá é um bar que tem os seus drinks, tem as suas coisas, é um lugar Sim. super aconchegante, coisa e tal. Mas é um lugar menor, né? Um lugar assim pra gente fazer um som mais meio light, pub, né? né? É menor, assim, né? Um lugar mais intimista, né? Mas não é aquela coisa de show com palco, porrada, tipo que nem Jazz and Blues, que era um som mais forte, né? Mas eu não tenho noção, assim, se tá rolando por aí. Eu gostaria que tivesse, assim, que o pessoal me chamasse também. Fazer um som. Mas eu toco muito fora, assim, toco muito em São Paulo. São Paulo eu toco lá no Deus Ex Machina, tem outros lugares que eu toco, e tem Sorocaba, São Roque, Campinas. Eu viajo muito, pego muita estrada, assim, pra tocar. Agora eu estive lá em Paraty, no festival do Bourbon, né? Bourbon Paraty Festival. Que é uma... Nossa, velho, é uma coisa de outro mundo, velho. Você precisa ir lá, você ver. Todo ano tem esse festival? Todo ano. Cara, você imagina, cara, você andar por aquelas ruas de Paraty, todas as ruas tem música ao vivo em algum lugar, e você anda pela calçada ouvindo música ao vivo de todos os estilos, todas as coisas. Cara, é um negócio impressionante, assim. Impressionante. Legal. E aí você vai numa parte tem um palco grande tocando uma atração, você vai no outro lado tocando um músico de rua do festival, que é o que eu faço. E aí você tem os outros palcos, são vários palcos assim que tem na cidade, tudo ao mesmo tempo, tudo rolando. Nossa, que é um negócio impressionante, cara. É muito legal. Legal. Isso aí é a banda Triangulista, é a minha banda de forró. Forró? Forró. A gente agora tá meio um pouco show assim, mas a banda tá... A gente começou essa banda em 2000. A gente tocou muito durante 5 anos, naquele boom que teve do forró naquela época, que tinha Fala Mansa, e a gente tocou muito naquela época. E aí a gente resolveu voltar o ano passado, fizemos bastante shows aí, coisa e tal. Agora estamos dando Apresenta a galera, quem que tá aí nessa foto? Ó, esse chapéu de palha, né, que daqui parece amarelo, mas ele é de palha. Uhum. É o René de França. Grande René. O René você conhece, né? Sim, bastante.
O que tá voando ali o primeiro é o Fábio Daros. Sim, Fabinho. Esse primeiro aqui é o André Marchiori. Esse guru aqui é o Marcelo Mazzucato, magrão. E aquele ali com a cara escondida sou eu. Legal. Na Paulista. Esse aí é meu grande brother, o Adal Nolasco. A gente foi um dia tocar na Paulista, que ele tinha comprado aqueles negócios que gerador, né? Uhum. Aí ele falou, vamos lá na Paulista um dia lá. Eu falei, bora. A gente foi lá, montou os negócios, saiu tocando lá. Eu gosto muito de tocar na rua, adoro tocar na rua, cara. Desde que eu comecei a tocar, eu pegava a minha gaita, ia pra rua e ficava tocando, colocava um negocinho assim pro pessoal jogar umas moedas. E às vezes tava duro, velho. Do nada eu pegava a minha gaita assim, saía tocando assim, falava pros meus amigos, quer ver, daqui a pouco eu vou estar com 20 conto aqui. E assim vai, né? E vai. E aí nesse dia a gente foi lá. Que legal. Isso aqui eu tava. Botas, com a minha família, andando aqueles negócios que você vai assim, como é que é o nome? Tirolesa. Tirolesa. Pô, sensacional, adoro, cara. Todos esses negócios de perigo assim eu gosto. Montanha-russa. Pra mim a montanha-russa se dobrar no meio, pra mim tá bom, velho. Eu gosto. Eu também gosto. Se dobrar. Aqueles elevador, cara, Sei. tem um elevador no Beto Carreiro, velho. É 100 metros de altura, porra do elevador. E pra você tá tranquilo. Cara, eu chego lá embaixo dando risada. Minha esposa fala, só tá você rindo, cara. Todo mundo rindo de você rindo, cara. Essa aqui é a Pipoca, a nossa cachorrinha, que ela cantava, né? Agora tá velhinha, já não escuta mais direito, então ela nem canta mais. Olha só. Mas ela cantava. Legal. Isso aí foi em 2011, com Larry McRae. A gente trouxe o Larry McRae para tocar aqui no Brasil com a gente na virada cultural, no palco ali da Prestes Maia. Palco Prestes Maia. Prestes Maia? Não, Prestes, Estação Prestes. Júlio Prestes. Júlio Prestes. E aí ele veio, aí ele ia lá em casa, a gente fazia um rango e tal. O cara super gente boa. Que bacana, né, cara? E meu filho, Miguel, aí devia estar com 6 anos. E o Miguel foi pra música ou não? Cara, ele gosta de fazer beat, né? Tá. Ele faz os beats dele, de vez em quando encasqueta de tirar umas músicas na guitarra, mas a parada dele eu acho que é outra. Acho que ele gosta mesmo de educação física, ele faz faculdade de educação física. Que legal. Aí. Aqui, ó. Aqui é a Nancy, minha esposa, e aqui é a Nancy, minha namorada. Nós dois com 18 anos. Que bacana. E aquele cachorrinho no meu braço não é a Pipoca, não. Aquele lá é o Snoopy. E aqui a gente está assistindo o Jogo do Brasil na Copa de 2014. Aquela Copa maravilhosa. Do 7-1, né? Cara, foi muito louco, cara. Meu filho tava passado aquilo com muita criança, né? Quando começou a tomar o vareio, velho, ele começou a chorar, velho. Porra, não sei o que. Eu falei, agora você tá entendendo o que nós passamos, né, velho? A vida inteira, né? E daí, quando chegou no 4º gol, ele começou a comemorar os gols da Alemanha. Já tinha superado. Olha só. Não, bora comemorar a Alemanha, foda-se, Brasil. Ô Vasco, como é que você... Desculpa o palavrão. Não, imagina. Como você é de Instagram? Você é ativo no Instagram? Como é que é? Eu sou de fases, né? Você lembra da primeira publicação que tem no seu Instagram? Não. Tô falando do dia 23 de abril de 2017. É a primeira publicação mas que tem lá. Não é a primeira, não. O resto você deve ter escondido, é isso? Ou apagado? Não. Que é a primeira que tá viva. Assim. Eu instalei o Instagram no meu celular quando nem era rede social. Quando ele era só um aplicativo de filtros.
Essa é a primeira que aparece, pública. Não, que daí depois eu fiz esse perfil. Entendi. Mas desse perfil aí eu não lembro qual que é não, que aí acho que eu comecei. Deve ser alguma coisa de desenho. Não, é isso aqui, ó. É a primeira que eu fiz? A primeira pública que tá lá, 29 de abril de 2017. Da hora, velho. Nesse perfil, Mano Blues. Eu não sou de apagar post, não. Esse daí Que guitarra, hein, Mal? O Maurício tá só babando a guitarra aí. Não, mas eu consegui estragar o baixo do Barone. Mas é baixo? Consegui estragar o baixo do Barone. O Barone, Denison Barone, amigão meu, ele puta baixista, e ele viu minha guitarra, que eu tenho uma guitarra que eu fiz isso, só que a minha deu certo, a minha guitarra, cara. O baixo dele não deu muito certo, não, velho. Aí depois ele foi lá, eu falei pra ele, não, traz aí que eu conserto, cara, que eu vou tentar fazer igual a minha. Aí eu fiz e aí piorou mais ainda, velho. Mas você acha que ficou feio? Eu não acho que ficou feio. Ficou bom, pô. Ficou feio, cara, ficou feio demais. É isso aí, essas foram as fotinhas que nós separamos aí. Ô Vasco, e na questão, você fala do forró, né? Mas é algo que... É blues e forró? Tem mais alguma coisa que você gosta de fazer, de tocar, de fazer show, assim? Como que é? Cara, eu gosto, pra te falar a verdade, assim, eu já gravei de quase tudo, assim. Sério? Já gravei música gospel, gravei pagode, já gravei música rap com a comunidade que saiu da cadeia para gravar no estúdio, entendeu? Inclusive o grupo chama-se Comunidade Carcerária, porque eles eram detentos. Hoje eu não sei nem se os caras continuam presos, mas os caras estavam lá gravando e o cara do estúdio me ligou e falou: eu tenho um pessoal aqui querendo uma gaita, coisa e tal. Eu fui lá e gravei com o pessoal. Então, assim, gravei já de tudo. E eu gosto de tocar qualquer coisa. Caraca. Pra mim, tocar assim, eu não gosto de ouvir certas coisas que eu gravei. Por exemplo, samba. O samba, eu gosto do samba, de um determinado estilo de samba, eu gosto. Mas assim, mais o pagode, esses pagode que tem teclado, essas coisas assim, eu não gosto, cara, de ouvir. Mas eu gosto de tocar. Tocar pra mim é uma coisa e ouvir é outra, completamente diferente. Bacana isso. Não sei, talvez seja algo como você dirigir um carro e assistir uma corrida de Fórmula 1. E aí já tá a linguagem dele, ele já entende isso. Porque você dirigir é um tipo de prazer. Sim. Talvez você assistir uma corrida é um outro tipo de prazer, não tem nada a ver com dirigir. Sim. Né? Mas quando você fala do gospel, você produziu uma banda gospel ou você tocou gospel? Não, eu gravei pra eles. Ah, tá. O pessoal do Porque estúdio você me também chamou. é produtor. Ah, você foi tocar. Fui tocar gaita, sempre gaita. Tá. Sempre me chamaram pra tocar gaita. Entendi. Porque eu me considero, acima de qualquer outro instrumento, eu sou um gaitista. Entendi. Justamente por causa dessa banda do Jazz and Blues. Olha só, ali foi... Ali eu comecei a tocar gaita, eu era o carinha que tocava gaita. Ali naquela turminha. Né? E aí você acaba criando amor na coisa e tal. E um dia a Nancy, ela chegou pra mim e falou assim: pô, você tá evoluindo na gaita, né? Tá melhor na gaita você. Bicho, quando ela falou isso pra mim, já era, cara. Eu falei, agora me segura, cara. Ninguém me segura. Um elogio desse e acabou agora. Vamos que vamos. E aí, dá pra tocar mais alguma coisa pra gente aí ou não? Dá. Já que você gosta de tocar, Gosto. fica à vontade, o que o seu coração pedir aí. Esse suporte aqui foi eu que fiz. Ah, é?
Muito bom! Muito bom! Sensacional. Aqui, ó. Por que você faz podcast? Porra, cara, é pra isso, pra essas coisas. Pra esses momentos, mano. Eu gosto mais assim do que mais lentinha. É? Mais chorosa, né? Assim eu acho mais legal. Entendi, bate mais em você. Tem uma ginga, né? Assim, sei lá. Entendi. Eu já gosto mais das lentas. Ah, é? Uma vez eu fui tocar num bar, É. mas assim, a grande maioria das pessoas prefere as mais rápidas. Eu também gosto das mais rápidas, mas nada como você tocar uma música devagar, assim, pra você tocar, botar todo o sentimento, assim, parece que ele Vem mais de muito dentro, mais, né? foi muito mais. Só que assim, você vai tocar nos bar, não, uma agitada aí, cara. Entendi. E aí um dia o cara me chamou pra tocar num bar lá na Faria Lima. Cheguei lá, o cara me mandou um bilhetinho, o dono do bar mandou um bilhetinho lá o garçom entregar pra mim. Ele escreveu assim: pode tocar as lentas. Tipo, ele queria que eu ficasse à vontade pra tocar as músicas lentas, porque Sabia que... ele sabe que a galera tem medo de tocar as músicas mais lentas, né? Entendi. Ô Vasco, a gente tem sempre um quadro final, né? A gente tá caminhando já pro final, que é moldado com o convidado, certo? A gente pensa e vê o que a gente vai fazer pro Vasco. Olha, vamos ver aí o que prepararam, O hein? quadro que a gente preparou é: isso aqui é blues ou não é blues? Você vai falar, dependendo do que aparecer, se isso é blues ou se isso não é blues. Mas vai aparecer ou vai ouvir? Não, vai aparecer. Certo. É uma frase. É quase que um quiz, uma enquetes e tal. Isso é blues ou isso não é blues? Isso tem a ver com blues ou não tem a ver com blues, certo? Certo. Então tá aí o Billy King. Eu acho que eu prefiro falar se tem a ver com blues Isso. ou se é, do que se é. Porque essa discussão do que é blues é uma discussão muito complicada, muito chata, que tem um monte de gente chata pra caralho, que enche o saco, entendeu? Bando de xiita que fala, isso não é blues, isso não é blues, Entendi. isso não é blues. Não, mas você vai entender já. Agora, o que tem a ver com blues é uma coisa muito mais legal. Então, Entendi. quer ver, ó? Tomaram fora e compor músicas no mesmo dia. Isso Pôr é blues. 3 músicas no mesmo dia. É, isso é blues. Isso tem a ver com blues também, né? É nessa Isso pegada. é blues, né? Acho que o outro que faz isso é o quê? Só a sofrência sertaneja, talvez. O Muddy Waters falava muito para Etta James. Tem inclusive isso no filme Cadillac Records. Ele falava: você não precisa viver o blues para tocar o blues. É, né? Isso é interessante, né, cara? Porra, Muddy Waters. É. Você não precisa viver o blues para tocar o blues, porque ela estava se afundando, né? Nas drogas, coisa e tal. Sim. E aí um dia ele chegou para ele e falou: meu, você não precisa viver o blues. Você não precisa ser corno pra ser sertanejo, Inácio. É mais ou menos exatamente isso. isso. Se for nessa linha, né? Aliás, tomar um fora é uma das coisas mais... É uma das partes mais superficiais do blues, né? O blues, ele tem muito da crítica social da dona de prédio que alugava as coisas para os caras e cobrava taxas absurdas, com escravidão. Tem muito mais, né, disso, assim, a ironia do blues, né, tem muito mais disso do que tomar um fora. Levar um choque no microfone e continuar cantando. Você já levou choque no microfone? Isso é não? blues pra caramba. Isso é blues, né? Isso é muito blues. É muito blues. Muito blues, é isso aí. Chegar no bar pra cantar e o cachê é, ó, só divulgação hoje, hein? Não tem cachê, não. Não, isso não é blues. Isso não é blues. Aí não, né, meu? O bluseiro não aceita Não isso. aceita. Né? Tem que receber. Não tem que receber, lógico, e bem. A maioria dos meus amigos, a maioria, com esse papo aí, a gente só zoa, cara, com dono de bar assim. É, velho. né? Esses donos de bar aí são bastante conhecidos. É, né? Ah, são, velho. A gente só zoa com esse pessoal aí. Ver alguém tocando blues no TikTok, fazendo dancinha. É blues? Isso não é blues. Ah, velho. Me abstenho. Me abstenho. Vou apelar pra qual emenda que o cara não fala nada? Ah, é. Tem uma Quem emenda. tem emenda, né? É. É, verdade.
Eu, particularmente, que não sou da área, acho que não tem nada a ver com blues. Barzinho que pede, ó, baixa o volume aí para as pessoas conversar, meu. Tá tocando muito alto. Não é blues. Não tem nada a ver com blues. Não é blues. Ah, jamais. Mas já chegaram a falar isso pra você, não? Praticamente toda vez que eu toco. Nossa, toca que mais saco, baixo cara. aí. É direto, cara. Você sabe que quando o cara chega pra mim, porque a gente sabe que é um trabalho que a gente faz, né? E eu não toco só blues, eu toco de tudo um pouco. Minha especialidade é o blues, mas quando o cara chega pra mim e fala, dá pra você dar uma baixadinha? Cara, eu abaixo sem o menor problema. Eu preferia que o cara chegasse e falasse qual o instrumento que ele quer que abaixe. Se é a guitarra, se é a voz, se é a bateria, né? Mas se o cara não tem essa noção, né? Que às vezes a pessoa não sabe. Então eu prefiro que o cara fale. Agora, o foda é quando o cara chega assim, 4 metros de distância pra você. Aí dá vontade de aumentar, né? Bicho, cara, outro dia eu parei de tocar música no meio. Tava lá tocando, o cara fazendo isso assim. Bicho, eu parei de tocar, tirei a guitarra, saí. Eu encostei no meu carro, fiquei pensando, eu vou embora, velho. Eu vou desmontar todas as coisas e vou embora. Isso é uma vergonha, cara. É uma vergonha. Eu passo uma vergonha do caramba quando algum dono de bar, ou gerente, ou o que seja, velho. Ficar fazendo sinalzinho com a mão pra você abaixar, velho. Horrível, né? É uma coisa de... Bicho, isso é total desrespeito com qualquer estilo de música, né? Também acho. Falar que o baixo é irrelevante porque o bumbo faz o mesmo som. Pra fazer tum, 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 tum. Não, normalmente quem fala uma coisa disso aí ou é zoeira ou o cara não entende absolutamente nada de música, né? Eu acho que é os dois, viu? Não, porque o cara não sem noção, né? Não, eu vou te confessar, ô Vasco. Foi algum de vocês que falou isso aí? Não, eu pus isso porque eu falo isso pro Maurício direto, que o Maurício é baixista. Mas você fala isso pra zoar ele. Porque eu toco bateria. Eu falo, cara, não precisa de baixo, cara. Só o bumbo resolve o que você faz aí com esse troço. Ah, entendi. Eu falo isso pra zoar com ele, entendeu? Né? Eu falo isso pra zoar com ele. Não precisa de baixo, não. O bumbo já faz. Pra fazer tum, 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 é mesmo fácil. É que o baixista ele tá um passo mais avançado que o batera na escala notoriedade, né? O batera ainda tá lá atrás, ainda tem que... Fica escondido lá atrás, né? Que nem aquela história, né, do maestro que chega pro pianista, olha, é si bemol com 13ª diminuta e não sei o que invertido, blá. Aí o pianista chega pro guitarrista, olha, é si bemol com 13ª. Aí o guitarrista chega pro baixista, é si bemol. O baixista chega pro batera, ó, é samba. Aí o baterista chega pro percussionista, vai preenchendo aí. E tá ótimo, né? É isso aí, mas foi só uma provocação isso aqui, tá bom? Não, mas acho que o baixo, nossa, cara, o baixo é um dos instrumentos mais difíceis de se tocar, eu acho. Você tocar o baixo é aquele instrumento que se o cara parar de tocar, você vai perceber na hora. É verdade. Né? Ou se o cara errar uma nota, você vai perceber na hora. O guitarrista não, se o cara errar uma nota lá, passa batido, né? Mas o baixo não, velho. O baixo, por mais simples que seja o que você tá fazendo, às vezes você tem que tocar perfeito, velho. Perfeito. Há controvérsias, mas vamos lá. Já o bumbo não, né? Né? Vai lá, mano, te defendendo aí, mano. Ô Vasco, fazer um solo de gaita no elevador e quando as pessoas entrarem no elevador você continuar tocando, isso é blues? Ah, é demais. É muito blues, né? É muito blues, velho. Muito blues. Muito blues. E outra, é legal ainda quando você vai até o último andar com as pessoas fazendo assim ainda. Não, e se o elevador parar, de repente pifar o elevador, melhor ainda. Que aí fica mais tempo aí, né? É isso aí. E nós temos também a dúvida da humanidade, o Vasco. Para cada convidado tem que resolver uma dúvida da humanidade. Nós vamos lançar um livro aí, vai ser e essa é uma dúvida... artigo científico, cara. Todos nós temos essa dúvida. Vamos ver. O meu aluno é um cara... Meu aluno é bom,
Ele manja um pouco, seu aluno. A nossa dúvida, Vasco, é essa aqui, ó. Swing pra você é a mesma coisa que é pra gente, não? Não, pra mim o swing é um tipo de um ritmo, né? Eu jurava que era outra coisa, Inácio, né? O que você imaginava que era o swing? Acho que dá pra ver pela foto que tá aqui embaixo, né? Ah, tá. O pessoal dançando, né? Dançando. Dançando descalço, né? Então. Não deixa de ser. Tem casa de swing, inclusive. Cara, não deixa de ter uma pessoal dança melodia, tudo junto, né? Casa de swing é um lugar que toque toca blues, então. Não tem um swing de roda que o pessoal fica tentando pegar o outro por trás? Então quer dizer que uma casa de swing, Inácio, é um lugar onde toca blues, certo? Cara. Não, o swing não é um blues, né? É um estilo de música. É um estilo de música. Estilo de música. Antigamente era só isso, né? Mas hoje em dia virou uma outra coisa também, mas também já não é mais, né? Porque, molecada de hoje, se falar swing, os moleques não sei se sabe o que é, né? Não sei se sabe. Isso é coisa pra velho, né? Casa de swing é coisa pra velho. É isso aí, esse foi o quadro final, para brincar um pouquinho com o Vasco aí. Show de bola! Mas muito obrigado pelo convite. Cara, foi ótimo o papo, a história sua aí e tal, e deixar a sua marca registrada aqui, né? Porque a gente fala que um podcast, né, videocast, imortaliza a imagem do artista aqui, principalmente o artista aqui do Grande ABC. É o que a gente quer dar voz, mostrar a arte de vocês, né? Lembrando que esse episódio, né, tem o fomento do edital da Lei Aldir Blanc, que acaba nos ajudando a trazer os artistas aqui da cidade. Então, todo mês a gente traz um artista da cidade. E esse mês veio o Vasco Faé representando os artistas daqui de Santo André. E mês que vem a gente tem mais 6 episódios para trazer artistas com o fomento da Lei Aldir Blanc, que acaba nos ajudando a pagar nossas contas aqui. O Marcinho já veio aí, o Ivan Márcio? Não veio. Tem que te trazer. Depois você me passa o contato para ele. Ivan Márcio é histórico aqui em Santo André. Depois passa o contato dele pra gente fazer contato também. Isso aí. Show de bola, meu querido? Tem a lâmpada, Inácio, né? É mesmo, ó. Tem um quadro lúdico, aqui a ludicidade se fazendo presente. Você vai olhar ali pra sua câmera e fazer um pedido. Tem que esfregar a lâmpada, o gênio vai sair. Vai sair e tem que fazer um pedido. Ave Maria. Pega a lâmpada. Tem que falar em voz alta? Tem tudo isso, cara. Ainda pra energia vir. Você tem que esfregar e fazer um pedido ali, ó, pra sua câmera ali, ó. É um pedido só, não é 3 não, porque... a Lei Aldir Blanc... Não deu pra 3. Saiu o gênio. Saiu. Eu quero que minha família seja feliz. Isso aí. Família feliz. Show de bola, cara. Vasco Faé, Inácio! Muito bom, cara. Sensacional, que papo. E aí, o que tem na outra semana, Bernardão? Próximo programa, Inácio. Vamos com Gilvan Júnior, é isso? Não, a Jéssica Bueno, né? É Jéssica Bueno. Já não tá aqui. A Jéssica Bueno, que são a Jéssica Bueno e a Jéssica Bueno e Giovanna Constantini. Muito bem. As designers de unha aqui tá lá, no shopping. Lá. Você tá vendo aí de casa. Elas vão falar muita coisa legal. Vai ser um papo legal. De empreendedorismo, de história, de superação. Vai ser um papo muito bacana. E eu tenho certeza que você vai dar muita risada, vai chorar com a gente e também vai entender um pouco de superação do empreendedorismo. Será que elas vão contar causos, Inácio? Vai ter causos de clientes, porque elas sabem que elas falam, eu não sou manicure, nada contra a manicure, mas elas são designers de unhas. Vamos ver esse papo aí. E tem uma que é especialista em pés e a outra em mãos, né? E até em cores, coloração. O papo a mulherada vai gostar, cara. Vamos ver aí. Bora então, Inácio? Vamos embora. Vamos embora escutando um pouquinho do Vasco? Se não for será que muito dá? Pra ele aí. Então, gente, muito obrigado para você que esteve conosco. Embalada Jujuba. Quem faz e vive o Grande ABC faz o que, Inácio? Passa por aqui dentro do Shopping ABC e o nosso baixista de hoje, que é o nosso diretor, o Maurício Mantini. É isso aí, gente. Obrigado, beijo. Fique com Vasco Faé.
Show de bola.